Obreiros Evangélicos. Capítulo 87. A importância das reuniões campais. A reunião campal é um dos mais importantes instrumentos em nossa obra. É um dos métodos mais eficazes para chamar a atenção do povo e alcançar todas as classes com o convite evangélico. Se nossas reuniões campais forem dirigidas como devem ser, serão realmente uma luz no mundo. Elas devem ser realizadas nas grandes cidades e vilas, onde a mensagem da verdade não foi proclamada, e devem continuar por 2 ou 3 semanas. Talvez seja às vezes aconselhável realizar uma reunião campal por várias ocasiões no mesmo local, mas, em regra, o lugar de reuniões deve ser mudado de ano para ano. Em vez de se efetuarem enormes reuniões em outras localidades, haverá mais benefício em ter reuniões menores em muitos lugares. Assim, a obra se estenderá continuamente para novos campos. Tem-se cometido um erro em realizar reuniões campais em sítios fora de mão e em continuar a fazê-las no mesmo lugar durante anos. Assim se tem feito para poupar despesas e trabalho, mas a economia deve ser feita noutros sentidos. Especialmente em novos campos, a falta de meios torna às vezes difícil fazer face às despesas de uma reunião campal. Deve-se exercer cuidadosa economia, delineando-se planos não dispendiosos, pois assim muito se pode poupar. Não se prejudique a obra, porém. Este método de apresentar a verdade ao povo provém de nosso Deus. Quando se tem de trabalhar em benefício de almas e levar a verdade aos que a desconhecem, a obra não deve ser prejudicada para poupar despesas. Atrair assistência. Uma ocasião, enquanto nós estávamos preparando para realizar uma reunião campal próximo de uma grande cidade, onde pouco era conhecido o nosso povo, pareceu-me uma noite achar-me numa reunião realizada a fim de se consultar quanto à obra a ser feita antes da referida reunião. Foi proposto que se fizessem grandes esforços e se incorressem em grandes despesas para distribuir notícias em jornais. Estavam-se tomando providências para a execução desse plano, quando alguém que é sábio em conselhos disse: Armai vossas tendas, começai vossas reuniões e depois anunciai, e efetuar-se-á mais. A verdade falada pelo pregador vivo terá maior influência do que quando anunciada nos jornais. Mas ambos os métodos unidos terão ainda mais força. Não é o melhor plano seguir uma determinada maneira de trabalho ano após ano. Mudai a ordem das coisas. Quando proporcionais tempo e oportunidade, Satanás se prepara para reunir suas forças e trabalhará para destruir toda a alma que seja possível. Não desperteis oposições antes de o povo ter oportunidade para ouvir a verdade e saber a que estão fazendo oposição. Reservai vossos meios para fazer uma vigorosa obra depois da reunião, de preferência fazê-la antes. Se for possível conseguir um prelo que funcione durante a reunião, imprimindo folhetos, notícias e jornais para serem distribuídos, isso terá considerável influência. Em algumas de nossas reuniões campais, grandes grupos de obreiros se têm organizado para sair pela cidade e seus subúrbios distribuindo literatura e convidando o povo para as reuniões. Por esse meio, conseguiram-se centenas de pessoas como assistência regular durante a última metade das reuniões, pessoas que de outro modo mal teriam pensado a respeito delas. Precisamos empregar todo meio razoável de levar a luz ao povo. Os que se têm interessado têm de enfrentar os sofismas e falsas apresentações dos ministros populares e não sabem responder a essas coisas. A verdade apresentada pelo pregador vivo deve ser publicada na maneira mais condensada possível e amplamente disseminada. Na medida do possível, publiquem-se nos jornais os importantes discursos proferidos em nossas reuniões campais. Assim, a verdade que foi apresentada a um limitado número achará acesso a muitos espíritos. E em casos em que tenha havido desfiguração da verdade, o povo terá uma oportunidade de saber exatamente o que o ministro disse.
Negócios. Nossas reuniões campais devem, o quanto possível, ser dedicadas a interesses espirituais. Não se devem tomar ocasião para efetuar reuniões de comissões. Reúnem-se obreiros de todas as partes do campo e parece uma ocasião favorável para considerar assuntos de negócios relacionados com os vários ramos da obra e para o preparo de obreiros nos vários ramos também. Todos esses interesses são importantes, mas quando são considerados numa reunião campal, pouca é a oportunidade que resta para tratar das relações práticas da verdade para com a alma. Os ministros são distraídos de sua obra de edificar os filhos de Deus na santíssima fé, e a reunião campal não preenche o fim a que se designava. Muitas reuniões se dirigem em que a maior parte do povo não tem interesse, e se pudessem assistir a todas, retirar-se-iam cansados em lugar de ter recebido refrigério e benefício. Muitos ficam decepcionados por falhar sua esperança de receber auxílio da reunião campal. Os que vieram em busca de luz e de forças regressam à casa pouco mais debilitados a trabalhar na família e na igreja do que estavam antes de assistirem às reuniões. Os assuntos administrativos devem ser tratados pelos que são especialmente designados para isso. E, o quanto possível, devem ser apresentados ao povo em outras ocasiões, e não nas reuniões campais. Instruções relativamente à colportagem, à obra da escola sabatina e às minúcias do trabalho missionário e com folhetos devem ser dadas nas igrejas locais ou em reuniões especialmente designadas. O mesmo quanto às classes culinárias. Se bem que estas sejam boas em seu devido lugar, não devem ocupar o tempo de nossas reuniões campais. Os presidentes de associações e os ministros devem se dedicar aos interesses espirituais do povo, devendo assim ser dispensados do trabalho material ligado às reuniões. Cumpre aos ministros estar preparados para servir como mestres e dirigentes na obra do acampamento quando necessário, mas não se deviam extenuar. Devem se sentir refrigerados e numa agradável disposição de espírito, pois isso é essencial para melhor proveito da reunião. Devem ser capazes de proferir palavras de animação e deixar cair sementes de verdade espiritual no solo dos corações sinceros. O preparo dos jovens obreiros. Os que se estão preparando para qualquer ramo da obra devem aproveitar toda a oportunidade de trabalhar na reunião campal. Onde quer que se realizem essas reuniões, os moços que receberam preparo em assuntos médicos devem sentir que é seu dever desempenhar sua parte. Devem ser animados a não somente agir em sentido médico, mas também falar sobre os pontos da verdade presente, dando a razão de sermos adventistas do sétimo dia. Esses moços, uma vez que lhes seja facultada a oportunidade de trabalhar com ministros mais idosos, terão muito proveito e bênçãos. Quando devidamente dirigidas, as reuniões campais são uma escola em que pastores, anciãos e diáconos podem aprender a fazer trabalho mais perfeito para o mestre. Elas devem ser uma escola onde os membros da igreja, velhos e moços, tenham ocasião de aprender mais perfeitamente o caminho do Senhor, onde os crentes possam receber um preparo que os auxilie a ajudar os outros. Uma noite, antes de uma importante reunião, pareceu-me, enquanto dormia, achar-me em uma reunião com os irmãos, escutando alguém que falava com autoridade. Disse ele: assistirão a esta reunião muitas almas sinceramente ignorantes das verdades que hão de ser apresentadas. Elas ouvirão e ficarão interessadas, porque Cristo as está atraindo. A consciência lhes diz que o que ouvem é verdade, pois têm a Bíblia por base. É mister o máximo cuidado ao tratar com essas almas. Ofereçam-se-lhes porções da mensagem que elas sejam capazes de aprender e assimilar. Conquanto possam parecer estranhas e surpreendentes, muitos hão de reconhecer com alegria que se projeta sobre a palavra de Deus uma nova luz, ao passo que se novas verdades fossem apresentadas em tão grande quantidade que eles não pudessem compreendê-las, alguns se afastariam para nunca mais voltar. Alguns, no esforço de contar a outros, desfigurariam o que tinham ouvido.
Outros haviam de torcer de tal maneira as Escrituras que deixariam outros espíritos confusos. Aqueles que estudarem os métodos de ensino de Cristo e se educarem em lhe seguir o trilho, hão de atrair grande número de pessoas, mantendo sua atenção como Cristo fazia outrora. Em cada reunião, Satanás se achará um acampamento, a fim de lançar sua sombra infernal entre o homem e Deus, para interceptar cada raio de luz que possa brilhar na alma. Mas quando a verdade em seu caráter prático é insistentemente apresentada ao povo, porque o amais, almas se convencerão, porque o Espírito Santo de Deus há de impressionar os corações. Revesti-vos de humildade, orai para que anjos vos estejam estreitamente unidos para impressionar a mente do povo, pois não sois vós que diriges o Espírito Santo, mas ele deve dirigir-vos a vós. É o Espírito Santo que torna a verdade impressiva, mantende a verdade prática sempre perante o povo. Não salienteis os aspectos da verdade que são a condenação dos costumes e práticas do povo, enquanto eles não tiverem ocasião de saber que acreditamos em Cristo, em sua divindade e pré-existência. Insistamos no testemunho do Redentor do mundo. Ele diz: Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Apocalipse 22, 16. Sempre que for possível, todo discurso importante deve ser seguido de um estudo bíblico. Então, os pontos apresentados podem ser aplicados, podem-se fazer perguntas e inculcarem-se ideias justas. Deve-se consagrar mais tempo a educar pacientemente o povo, dando-lhe oportunidade de exprimir-se por si mesmo. É de instrução que os homens necessitam, mandamento sobre mandamento, regra sobre regra. Também se devem realizar reuniões especiais para os que se estão interessando nas verdades apresentadas e necessitam de instruções. O povo deve ser convidado a essas reuniões e todos, tanto crentes como não, devem ter ensejo de fazer perguntas sobre pontos que não sejam plenamente entendidos. Dai a todos oportunidade de falar de suas perplexidades, pois hão de tê-las. Fazei com que o povo veja que em todos os sermões e estudos bíblicos se apresenta um claro "assim diz o Senhor" para a fé e as doutrinas que defendemos. Este era o método de ensino de Cristo. Ao falar ao povo, este o interrogava quanto ao sentido de suas palavras. Aos que estavam buscando humildemente a luz, ele estava sempre pronto a dar explicações das mesmas. Mas Cristo não animava a crítica nem a astúcia, e nós não devemos fazer. Quando as pessoas procuram provocar uma discussão acerca de pontos controversos de doutrina, dizei-lhes que a reunião não se destina a isso. Quando respondeis a uma pergunta, buscai certificar-vos de que os ouvintes vejam e reconheçam que ela está respondida. Não deixeis cair uma pergunta, dizendo que a façam de outra vez. Apalpai vosso caminho passo a passo, e vede quanto obtivestes.